Olá pessoal, tudo bem? Passaram aí uma semana de folga, de descanso. Agora a gente vai continuar nossa matéria. Vamos continuar aqui com a nossa unidade sobre a reprodução, dando sequência aqui nos nossos temas. Essa semana a gente vai ver mais 2 temas sobre a reprodução. Nós vamos ver o tema 3 e o tema 4, que é sobre o sistema genital, tá? Então, nessa semana nós vamos aprender como funciona, como é, né? Quais são as estruturas que compõem e como funciona o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês e espero que todos estejam acompanhando as videoaulas e não desanimem, tá bom? Não desanimem porque a gente ainda vai passar aí mais algum tempinho, mais algumas semanas aí tendo apenas aulas virtuais e infelizmente é assim que a gente vai ter que continuar, tá bom? O momento não permite ainda que a gente possa retornar às aulas presenciais. Então, nós temos que continuar nesse sistema de aulas virtuais e a videoaula é muito importante, tá, pessoal? Portanto, espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas. É muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar essa semana pelo tema 3, que fala sobre o sistema genital masculino, certo? Bom, antes da gente ver quais são os componentes do sistema genital masculino, vamos definir a função, né, do sistema genital masculino. A função do sistema genital masculino é a produção dos gametas masculinos, né? A função do sistema genital do homem é a produção dos espermatozoides, tá? É a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. A partir do processo de puberdade, que a gente viu na aula passada, né, na semana retrasada, a partir do processo de puberdade, do momento que o menino entra na puberdade, a partir desse momento, ele começa então a produzir espermatozoides, começa a produzir células sexuais, né, gametas masculinos, tá? E o homem, ele não para de produzir até morrer, tá bom? Então, desde a puberdade, desde que o menino, né, já inicia aí o seu processo de puberdade, até o seu fim da vida, ele continua produzindo gametas masculinos, tá? Ele continua produzindo células sexuais masculinas, espermatozoides, tá bom? É claro que isso vai diminuindo, né? Conforme a idade, conforme ele vai ficando mais velho, vai diminuindo a produção de espermatozoides, tá bom? O homem, ele tem um pico de produção de espermatozoides, especialmente entre os 20 e 30 anos, tá bom? Então, nesse período, é o período em que ele produz maior quantidade de gametas masculinos, tá? É o período, vamos dizer assim, que ele está mais apto a se reproduzir com mais facilidade, tá bom? A gerar um filho numa mulher, tá? Então, vamos lá. Vamos entender, então, quais são os componentes, né, do sistema genital masculino. Bom, o sistema genital masculino, ele é formado por algumas estruturas, tá? Aqui não tá todos os nomes aqui, mas aos poucos a gente vai vendo, tá bom? Deixa eu chegar mais perto da câmera aqui. Então, vamos lá. O sistema genital masculino, ele é formado primeiramente pelos testículos, depois ele é formado também por 3 ductos genitais. A gente vai ver quais são esses 3 ductos genitais. Já vou adiantar aqui, os 3 ductos genitais são o epidídimo,
os ductos deferentes e a uretra. Duas glândulas sexuais acessórias, essas duas glândulas sexuais acessórias são a próstata e as glândulas seminais, e também o pênis. Então, são essas estruturas que compõem o sistema genital masculino. 2 testículos, os ductos genitais, que são os epidídimos, tem um epidídimo em cima de cada testículo. Os ductos deferentes, são 2 tubinhos que saem um de cada testículo. A uretra é uma só. As glândulas sexuais acessórias, que são as glândulas seminais, que são 2, e a próstata, que é uma só, e o pênis, certo? Bom, no sistema genital masculino, os espermatozoides, isso é uma coisa que acho que a maioria sabe, os espermatozoides eles são produzidos nos testículos, tá? Os testículos, se a gente for considerar assim, questão de importância, vamos dizer assim, os testículos são, a gente pode dizer que é a parte mais importante, vamos dizer assim, tá? Do sistema genital masculino. Porque os testículos são 2 glândulas que, além de produzirem as células sexuais masculinas, né, os espermatozoides, os testículos também são glândulas produtoras de hormônio. Lembra que a gente já viu? Então, os testículos produzem também o hormônio masculino, a testosterona, tá bom? Então, os testículos são muito importantes. Então, os testículos são os responsáveis não só pela produção do hormônio masculino, que é a testosterona, mas também é responsável pela produção dos espermatozoides, que são as células sexuais masculinas, certo? Mas já a gente vai comentar sobre isso. Vamos ver aqui esse esqueminha que mostra vamos dizer assim, 2 desenhos, né? Duas vistas, vamos dizer assim, né? 2 vistas, uma vista lateral, de um corte, né, lateral, e uma vista frontal, tá? Do sistema genital masculino, tá bom? Então, vamos começar aqui pela vista lateral do sistema genital masculino. Olha, aqui a gente tem, tá até com um asterisco aqui, olha. O asterisco está dizendo que a bexiga urinária, ela está aqui no desenho do sistema genital masculino, mas a bexiga urinária, ela não faz parte do sistema genital masculino, tá bom? Ela não faz parte. Ela está localizada apenas aqui, ela está identificada aqui no desenho, só para vocês se localizarem aqui e verem que todos os órgãos que fazem parte do sistema genital masculino estão muito próximo da bexiga urinária, tá? Então, vamos lá. Temos aqui a bexiga urinária. Aí, vamos localizar aqui primeiro, vamos começar pelos testículos, né, que estão fora do corpo do homem. Então, vamos lá. Temos aqui os testículos, aqui a gente só vê um, né, lógico que é uma vista lateral, né? Então, aqui a gente vê o testículo. Em cima de um dos testículos, né, o epidídimo. Aqui o pênis. Essa bolsa que envolve, essa bolsa de pele que envolve os testículos, a gente chama de escroto. É uma bolsa de pele, tá? Aí, dentro do corpo do homem, tudo isso aqui é por fora, tá? Do corpo do homem. Agora, dentro do corpo do homem, tem a próstata, a uretra que é um canal que faz parte tanto do sistema genital masculino como também do sistema urinário, tá bom? Então, a uretra, ela vai servir esse canal que atravessa aqui, olha, sai desde a bexiga urinária, atravessa aqui o pênis, né, e se abre aqui para fora pelo pênis. A uretra, ela leva para fora, né, do corpo do homem, tanto a urina
como também o esperma, né? O esperma que nada mais é do que a mistura dos espermatozoides com o líquido seminal, né? Que é o líquido que é produzido pelas glândulas seminais e pela próstata para proteger e alimentar os espermatozoides, tá bom? No momento da relação sexual, tá? Vou explicar isso já já. Aqui a gente tem o ducto deferente, nós estamos vendo um só. O ducto deferente, ele vem aqui do testículo, olha. O ducto deferente, ele sai aqui do testículo, passa aqui pela bexiga urinária e vem aqui na uretra. Ele vai se ligar aqui na uretra, o ducto deferente. Aqui as glândulas, as duas glândulas seminais, como eu falei, são duas glândulas seminais, certo? E aqui na vista frontal, a mesma coisa, olha. Na vista frontal, dá pra gente ver os dois testículos, o pênis, as glândulas seminais, olha, uma de cada lado, uma desse lado, outra desse lado. O ducto deferente que sai um de cada testículo, olha. Ducto deferente sai desse testículo, o outro ducto deferente sai do outro testículo, passa pelo lado da bexiga urinária e os dois ductos deferentes vão se abrir aqui dentro da uretra, que não está aparecendo aqui, tá? Esse, então, é o sistema genital masculino, certo? Bom, vamos voltar agora aqui no texto para a gente entender como funcionam todos esses órgãos aí que compõem o sistema genital masculino. Então, vamos lá. Começando pelos testículos, né, que são a parte, vamos dizer assim, mais fundamental, tá, do sistema genital masculino. Bom, os testículos, pessoal, eles são, então, duas glândulas sexuais, a gente considera os testículos como glândulas, tá? São glândulas endócrinas, tá? Lembrando lá do nosso sistema endócrino, quando a gente aprendeu. Então, são duas glândulas endócrinas, duas glândulas sexuais endócrinas, de forma oval, e que são externas, tá? E protegidas por um saco de pele, uma bolsa de pele, que nós chamamos de escroto, tá bom? Os testículos são responsáveis, então, pela produção tanto dos espermatozoides quanto da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. O espermatozoide, pessoal, é uma célula de uma das menores células que o corpo humano possui, certo? No caso, é uma célula só, específica, só masculina, tá bom? Essa célula, por exemplo, aqui, esse espermatozoide que vocês estão vendo na imagem aqui, que foi tirada pelo microscópio, foi ampliada, olha, cerca de 2.600 vezes. Então, é uma célula muito pequena. O espermatozoide é formado por uma cabeça e uma cauda. A cauda tem a única função de dar mobilidade, de fazer o espermatozoide se movimentar. Não tem estrutura genética nenhuma. A estrutura genética do espermatozoide está toda concentrada aqui na cabeça, tá? Então, toda a parte cromossômica, genética, né, que o pai vai passar quando for gerar o filho, tá tudo aqui na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Depois dos testículos, temos os três ductos genitais. Então, quais são os três ductos genitais? Os três ductos genitais são o epidídimo, os epidídimos, na verdade, porque são dois, um em cima de cada testículo, os dois ductos deferentes, um que sai de cada testículo, e a uretra, tá bom? Então, depois dos testículos, temos os ductos genitais. São três ductos genitais. Quais são eles? Os epidídimos, os ductos deferentes e a uretra. Vamos localizar aqui, olha, nesse desenho. Nesse desenho aqui dá pra gente ver. Aqui
é o testículo, tá? É como se tivesse cortado, a estrutura do testículo, como se tivesse cortado e a gente estivesse vendo a vista lateral, tá bom? É um corte longitudinal, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura do testículo, olha. Aqui, sobre o testículo, a gente tem o epidídimo. Então, como são 2 testículos, nós temos um epidídimo de cada lado, tá? Então, são 2 epidídimos, um sobre cada testículo, tá? De cada testículo sai um ducto deferente. O que é o ducto deferente? É um tubo, é um canalzinho, é um tubinho que liga o testículo, e aí esse tubinho é um tubinho longo, comprido, que vai até, vocês viram lá no outro esquema, ele passa pela bexiga e vai sair na uretra, tá? Então, os ductos deferentes, eles vão sair do testículo e vão até a uretra. Qual que é a função, então, de todas essas estruturas? Vamos lá. Vamos entender, então, olhando aqui no desenho. Os espermatozoides, eles são produzidos aqui, nos testículos. Aqui é o testículo, então eles estão sendo produzidos aqui, tá? Os espermatozoides são produzidos aqui. Só que não é daqui direto que os espermatozoides já vão serem eliminados pelo pênis, tá? Os espermatozoides aqui do testículo, eles vão para o epidídimo. Aqui no epidídimo, eles vão ser amadurecidos, certo? Então, os espermatozoides, eles vão passar por um amadurecimento aqui no epidídimo. Quando eles estiverem maduros, aí os espermatozoides saem e percorrem o ducto deferente, certo? Então, pelo ducto deferente, os espermatozoides vão caminhando, vão seguindo, né, o trajeto, e aí, durante esse trajeto que os espermatozoides fazem pelo ducto deferente, aqui os espermatozoides vão receber o líquido seminal, que é o que vai formar o sêmen ou o esperma, que é aquele líquido que é lançado durante a ejaculação, no momento da relação sexual, que o homem elimina no momento da relação sexual, tá? No momento da relação sexual, do ato sexual, o homem, ele não elimina apenas, puramente os espermatozoides. Ele elimina, além dos espermatozoides, ele elimina um líquido também. Esse líquido, ele é muito importante para os espermatozoides, porque esse líquido, ele vai proteger os espermatozoides e vai alimentar os espermatozoides. Só que da onde que vem esse líquido, né? Esse líquido vai vir a partir daqui, olha, que é o que nós vamos ver agora. A partir das glândulas sexuais acessórias, que é a outra parte do sistema genital masculino. As glândulas sexuais acessórias são de 2 tipos. As glândulas seminais, que tem uma de cada lado do corpo do homem, e a próstata, que é uma só, tá? As glândulas seminais vão produzir o líquido seminal, que é um líquido viscoso, que vai nutrir os espermatozoides, tá? E a próstata vai produzir um líquido leitoso, que vai proteger os espermatozoides do quê? Por exemplo, os espermatozoides, o esperma, né, que é o líquido que o homem vai eliminar durante o ato sexual, vai sair pela uretra. Na uretra é o mesmo canal que o homem urina. Então, às vezes pode restar algum resquício, algum pouquinho de urina. Para proteger os espermatozoides da urina, que a urina pode ser um pouco ácida e pode matar os espermatozoides, esse líquido produzido aqui na próstata vai proteger os espermatozoides, tá? Então, todo esse líquido que é produzido tanto nas glândulas seminais quanto na próstata, esses 2 líquidos, o líquido seminal e o líquido prostático, vão ser liberados aqui no ducto deferente, enquanto os espermatozoides estiverem passando por aqui, tá? Então, enquanto os espermatozoides estão passando por aqui, é liberado os 2 líquidos, e aí se mistura com os espermatozoides, formando, então, o esperma,
tá? Então, o líquido seminal, líquido prostático, mais os espermatozoides formam o que a gente chama de esperma, tá? Ou sêmen, tem gente que chama de sêmen também, tanto faz, é a mesma coisa. Toda essa mistura segue o ducto deferente, passa lá perto da bexiga e vai sair na uretra. A uretra é aquele tubinho que vai sair, agora chegamos aqui, chegamos no pênis. A uretra é aquele canalzinho que vai entrar, passar pelo pênis, tá? E vai sair para fora. Então, vamos falar do pênis agora. O pênis é um órgão musculoso, certo? É um órgão de forma cilíndrica, musculoso, que tem uma pelinha que recobre a ponta, né? A cabeça, que a gente chama. Essa pelinha, essa pele que recobre, né, a região da extremidade, né, do pênis é chamada prepúcio, tá? O que acontece durante o ato sexual? Durante o ato sexual, durante o momento que o homem tem a relação sexual, o pênis, ele se enche de sangue, ele recebe muito, ele é muito irrigado de vasos sanguíneos, tá? Então, o órgão sexual, o pênis, ele vai receber muito sangue, tá? E é toda essa carga sanguínea que vem no momento do ato sexual, que vem para o pênis, faz com que ele se enrijeça, tá? Então ele aumenta de tamanho, se torna rígido e ereto, certo? É essa ereção que vai possibilitar o ato sexual, vai possibilitar com que o pênis penetre na vagina da mulher. Durante o ato sexual, é o momento da ejaculação, que a gente chama. A ejaculação é o momento que o homem libera aquela mistura do líquido seminal, líquido prostático, mais os espermatozoides dentro da vagina da mulher. Em cada ejaculação, são eliminados, é um número assim, estimado, tá? Cerca de 3 ml de esperma, tá? Nesses 3 ml de esperma, pessoal, pode ter aí uma quantidade variável de 200 a 400 milhões de espermatozoides, tá? Então, dependendo aí da idade, né, do homem, pode variar aí entre 200 a 400 milhões de espermatozoides em cada ejaculada, né, que o homem libera no momento de uma relação sexual, tá? Claro que, como eu disse para vocês, tudo vai depender da idade do homem. Quanto mais jovem o homem, geralmente é no período de 20 a 30 anos, é o momento que ele mais... que ele está no momento assim de maior produção de células sexuais masculinas. É o momento que ele está no pico, né, de produção de espermatozoides, tá? Então, nessa idade, é a idade que ele produz maior quantidade de espermatozoides, certo? Por que ele produz tanta quantidade de espermatozoides? E por que durante o momento da relação sexual, quando na ejaculação, ele libera tantos espermatozoides assim dentro do corpo da mulher? Porque a grande maioria, 99,9% desses espermatozoides vão se perder, vão morrer, tá? Não vão chegar ao destino, que é o ovócito ou óvulo, né, da mulher, tá? A maioria aí vai tudo se perder no caminho, vai morrer, não vai chegar, e normalmente só um acaba chegando. Só um espermatozoide acaba chegando, tá? Então, só um espermatozoide consegue aí chegar no ovócito que a mulher produz e acaba acontecendo, então, a fecundação, certo? Que é o encontro do espermatozoide com o ovócito da mulher, certo? Agora a gente vai ver no próximo vídeo como é o sistema genital feminino.